Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então, para você que recentemente assistiu filmes como A Casa e O Poço, está buscando outros filmes desse gênero ou somente se aprofundar aí em filmes do cinema espanhol, argentino, mexicano, tem aqui um ótimo vídeo para você, trazendo os meus top 7 filmes em língua espanhola. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes de começar esse vídeo, tem um anúncio muito importante, um anúncio excepcional para você que é fã de cinema, especialmente para você que está buscando se aprofundar na crítica de cinema. Estou abrindo aqui a 4ª turma do meu curso de crítica de cinema. Isso mesmo, esse curso aí já levou mais de 115 alunos do nível básico até o intermediário dentro do mundo da crítica, contando aí com certificado, apoio vitalício por minha parte, em 3 módulos super interessantes que analisam direção, atuações e roteiro, contando também com exemplos práticos, como por exemplo, estudos de caso. Você pode ter tudo isso e muito mais entrando aí em hotmail.art/abaixo da crítica ou clicando aqui no primeiro link da descrição. E o melhor para você que está vendo esse vídeo agora, se você utilizar o cupom FICA em Casa, isso mesmo, aproveitando esse momento delicado, tem um cupom aqui, FICA em Casa, para você ter 60% de desconto. É isso mesmo, uma oferta que eu nunca fiz antes, que eu nunca vou fazer de novo. Então você que tem interesse aí no curso de Crítica de Cinema da Abaixo da Crítica, você que fica me cobrando, Jefferson, sobre o curso de Crítica de Cinema, finalmente chegou a sua oportunidade. Clique no primeiro link da descrição e use o cupom FICA em Casa para ter acesso à 4ª turma do meu curso. Então é isso aí, vamos aqui à lista dos meus top 7 filmes preferidos em língua espanhola. Então começando na 7ª posição, temos lá Odisseia de los Giles, ou Odisseia dos Tontos, um filme de Sebastián Bozenstein, estrelando Ricardo Darín. Então esse é um que você vai escutar muito ao longo dessa lista, né? Ricardo Darín, afinal, ele é um dos melhores atores que fazem filmes majoritariamente em língua espanhola, e o Darín traz um filme bem interessante aqui em conjunto com o Sebastián Bozenstein, que é um filme tem uma vibe meio de filme de roubo, filme de heist, assim como 11 Homens e um Segredo, Logan Lucky, filmes nesse sentido, trazendo a história de um grupo aí de argentinos que no início dos anos 2000 está tentando construir uma cooperativa em uma cidade e se veem aí engalobados por vários burocratas em diversos níveis, acabando tendo o seu dinheiro basicamente roubado, e agora eles pretendem ir em um contra-ataque roubando esse dinheiro de volta. Então, um filme bastante interessante, tem uma estruturação que eu gosto muito, um filme bastante dinâmico na sua edição. Ele sabe muito bem usar aquele recurso do in medias res, né? Ou seja, um filme que começa já dentro de algum ponto do seu terceiro ato, depois ele vai para o início dos acontecimentos e depois progride até a gente chegar naquele ponto. É uma técnica bastante utilizada para criar tensão e também algumas surpresas. Eu acho que o filme faz super bem na medida que ele consegue introduzir muito bem seus personagens, trazer quais são os seus conflitos, os seus arcos dramáticos e levar tudo na direção desse momento em medias res, né? O filme, apesar de ter artifícios que a galera geralmente não gosta, como narração e coisas nesse sentido, ele consegue muito bem trazer uma história que é clara, dinâmica e super divertida. Então, você que nunca viu, eu super recomendo La Odisseia de los Giles. Na posição de número 6, temos um filme do queridíssimo Oriol Paulo, estrelando Mário Casas. Estou falando aqui de Um Contratempo, um filme que é um suspense/thriller espanhol. Então, Um Contratempo é um daqueles filmes que quanto menos você sabe sobre, melhor você aproveita. Então, eu nem vou trazer aqui a sinopse do filme, mas basicamente trata-se de um daqueles suspense que vão derreter a sua mente, virar a sua cabeça de ponta cabeça, porque realmente ele tem surpresas a todo canto, um roteiro super bem fechadinho, e é um filme com um ritmo também bem avassalador. Não era aqueles filmes que te deixam muito tempo para respirar. Quando você pensa que você já sabe o que vai acontecer, ele te dá algum ponto de virada que muda completamente a sua perspectiva, e eu pessoalmente gosto muito de filmes assim, que desafiam o seu intelecto, mas que fazem muito sentido quando você dá um passo para trás para observar a história. Esse filme não parece conveniente, ele não parece forçado, na verdade, é um filme muitíssimo bem escrito, que aproveita ótimos atores e também um ótimo diretor. Fica também a indicação bônus aqui de Durante a Tormenta, que é outro filme do Oriol Paulo, que eu gostei um pouco menos, mas é no mesmo estilo. Então, se você já viu Durante a Tormenta e não viu Um Contratempo ainda, não perca essa chance. Se você nunca viu Um Contratempo também, tá na Netflix, é bem fácil se acessar, então fica a indicação na posição de número 6. Na posição de número 5, temos um filme de um diretor que já ganhou o Oscar de melhor diretor e um dos maiores representantes aí dos diretores que falam a língua espanhola. Estou falando aqui de Guillermo del Toro, que tem como uma de suas obras mais conhecidas O Labirinto do Fauno, ou El Labirinto del Fauno. Então, é um filme bem interessante, que acompanha uma história que se passa na Guerra Civil Espanhola, mas que tem toques pesados aí de fantasia e de romance gótico às vezes, como é bem o estilo do Guillermo del Toro. Ele é um diretor
bastante autoral, que traz criaturas estranhas e mundos fantasiosos, geralmente utilizando muito bem de efeitos práticos aí nas fantasias dos seus monstros e constrói uma atmosfera que é bem única para os seus filmes, que é bem única e bem específica dos seus filmes. Então o Guilherme Del Toro realmente é um cara que consegue trazer um toquezinho de magia que vale a pena se você nunca viu. Aqui ele consegue trazer um filme que ao mesmo tempo é emocional, é tenso, mas sempre se mantém engajante. Então recomendo demais se você que nunca viu El Labirinto del Fauno. O Labirinto do Fauno, posição número 5. E acabou a bateria do meu LED no meio da gravação, mas como já comecei a gravar esse vídeo 5 ou 6 vezes, ou até mais, então eu vou seguir aqui porque agora a gente pegou no ritmo. Na posição de número 4, temos aqui um filme de Pedro Almodóvar, um dos mais celebrados diretores da língua espanhola e especialmente um dos mais celebrados diretores da Espanha. Temos aqui o último filme de Almodóvar, que foi, ou na verdade o último é uma palavra meio forte, né, meio, digamos, enganoso. O mais recente filme de Pedro Almodóvar, estou falando aqui do semi-autobiográfico Dor e Glória, estrelando Antônio Bandeiras. Então aqui o Almodóvar traz um filme bastante interessante em que ele reflete sobre sua própria história, reflete sobre sua própria juventude e sobre sua carreira de forma geral, com um toque brilhante de uma atuação realmente extraordinária do Antônio Bandeiras, que foi indicada aí para a categoria de melhor ator no Oscar desse ano, com muito merecimento. Esse filme aqui conta com todos os almodovarismos que a gente está acostumado a ver, né? O uso de cores primárias e muito fortes, da cor vermelha, com um simbolismo bem carregado, um roteiro que não se preocupa necessariamente com uma temporalidade linear, e não se preocupa necessariamente em explicar direitinho como é que se passa toda a história, mas não chega naquele nível bem mais esotérico e bem mais alternativo que a gente vê em filmes como, por exemplo, Todo sobre mi madre, né? Tudo sobre a minha mãe. Mas aqui, então aqui o Almodóvar consegue utilizar as características que fazem os seus filmes bastante únicos dentro de uma história que é muito íntima, muito impactante, com atuações fantásticas. Então, em geral, eu gostei demais de Dolor e Glória. É o meu filme favorito do Almodóvar, está aqui na minha posição número 4 entre os meus filmes favoritos na língua espanhola. Na posição de número 3, temos agora mais um filme do cinema argentino, mais um filme estrelando Ricardo Darín, mais um filme aí também que você provavelmente nunca viu. Estou falando aqui de Nueve Reinas, ou Nove Rainhas, um filme estrelando Ricardo Darín, que acompanha a história de dois golpistas que estão tramando um golpe bastante elaborado. Então, mais uma vez, temos um filme no estilo da Odisseia dos Tontos, mas agora com uma pitada um pouquinho mais de Guy Ritchie, filmes aqui que falam sobre crimes como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Net, Porcos e Diamantes, ou até mesmo o novo filme do Guy Ritchie, The Gentleman, um filme bem nesse estilo, que trata com muito humor e com muita leveza de um assunto que é bem divertido, são as empreitadas criminosas aí de criminosos atrapalhados. E realmente eu gostei demais aqui desse filme, ele é muito surpreendente no seu roteiro, ele tem pontos de tensão fortes, ele tem pontos de drama bem fortes, mas ele se foca primariamente na ação e na comédia, traz um filme que é muito dinâmico, um filme que é bem explosivo, cheio de energia cinética, movimentos de câmera super bem elaborados. Em geral, ele conta uma história que vale a pena ser acompanhada. Então fica aí a recomendação de Nine Queens, Nueve Reinas, Nove Rainhas, mais um filme aí do cinema argentino, na posição de número 3. Na posição de número 2, temos um filme de Damián Cifrón, que é um diretor que eu estou esperando o novo filme dele já há alguns anos, porque esse filme realmente é fantástico. Estou falando aqui de Relatos Selvagens, ou Relatos Salvajes, que é basicamente uma coleção de pequenas histórias, né, de pequenos contos, de pequenos, quase curtas, juntos dentro de um longa por temática, né? Então é um filme com uma antologia de pequenas histórias que lidam basicamente de um tema central que, é claro, é essa selvageria humana. Então aqui também temos Ricardo Darín e diversos outros atores nessas pequenas histórias, e eu gostei demais como é que o diretor Damián Cifrón, ele utiliza das diferentes premissas, dos diferentes casos, para te dar aí contextos um pouquinho diferentes da sua cinematografia, variando um pouquinho no seu estilo, às vezes trazendo enquadramentos bem precisos com personagens e enquadramentos internos dentro aí do próprio filme, né? Então ele utiliza de mecanismos um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais artísticos para contar essa história, dando aí um aspecto de isolamento para alguns personagens, de claustrofobia para outros, mas ele sempre leva todos os contos como uma panela de pressão. Em determinado momento de ápice sempre há aqui uma explosão, às vezes até literalmente dentro de algumas das historinhas. Então realmente é um filme super diferente, super original por parte do Damián Cifrón, que eu acho que é realmente excepcional. Então estou esperando ansiosamente para o próximo filme desse diretor, que da última vez dirigiu essa obra-prima em 2014. Então fica a indicação aí para vocês de Relatos Selvagens. E na posição de número 1 temos aqui um suspense
digno de David Fincher, mas claro, aqui na língua espanhola. Ou será que o Fincher traz suspenses dignos de Juan José Campanella? Pode ser também. Estou falando aqui de El Secreto de Seus Olhos ou O Segredo de Seus Olhos, mais um filme estrelando Ricardo Darín, dessa vez acompanhado pela Soledad Villamil. Então, O Segredo dos Seus Olhos acompanha a história de um procurador aposentado que está revivendo e reinvestigando um caso que o atormenta há algumas décadas, e esse procurador, claro, é interpretado pelo Ricardo Darín, que é acompanhado também brilhantemente pela Soledad Villamil. Esse filme aqui realmente tem uma estrutura muito interessante e o foco dele é o roteiro. Ele também tem aquela ideia de acompanhar vários fatos simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que ele está te mostrando a história no passado, ele está te mostrando o presente. O filme não se passa necessariamente em ordem linear, mas esses pulos no tempo te contextualizam perfeitamente os momentos que estão se passando dentro da narrativa. Então, aqui o Juan José Campanella consegue trazer um filme que é extremamente vívido e com movimentos de câmera muito bem elaborados, com cenários muito bem construídos, com uma mise-en-scène muito carregada, na medida que ele explora assuntos que versam sobre moralidade, ética e outras questões filosóficas que são embaladas aí dentro de um mistério que é engajante do início ao fim, que é realmente eletrizante, vai te deixar no finalzinho da sua cadeira desesperado lá roendo as suas unhas acompanhando o Ricardo Darín. Realmente um filmaço aqui e o meu favorito dentro da língua espanhola, porque ele conta com elementos fantásticos dentro do roteiro, dentro da atuação e também dentro da direção para criar um filme que não é somente muitíssimo bem executado em um nível basilar, né, com um texto muito interessante, mas que ele consegue ter diversas outras camadas além do texto que fazem igual impacto, se não ainda maior do que o filme e a história em si. Então fica aí a mega indicação, O Segredo dos Seus Olhos. Então, esses telespectadores, gostaram do vídeo, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, quiserem fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que você achou da minha lista, qual que é a sua lista aí de filmes favoritos em língua espanhola, e também, claro, se vocês têm interesse de fazer parte da crítica, clique aqui no primeiro link da descrição para conhecer o meu curso de crítica de cinema. Afinal, vou deixar essa quarta turma aberta apenas por uma semana, eu acredito, dado que a última vez eu deixei a turma aberta cliente demais, ficou com alunos demais, eu fiquei até hoje respondendo e-mails de dúvidas, o que não é necessariamente negativo, mas me impede de fazer algumas outras coisas. Então se inscreva agora que eu não vou deixar essa turma aberta por muito tempo. Então, esse YouTube, até a próxima.